Olá! Hoje vamos falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Esse nome comprido, mas que traz muito transtorno na vida de uma criança e também na vida de um adulto. Muitas pessoas acham que o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade não é uma doença, é um problema apenas de ordem psicológica, psicocomportamental. Mas, na verdade, nós estamos diante de uma doença, sim, inclusive com alterações neurológicas. Nós estamos falando de uma doença neurológica e de uma doença também de origem psiquiátrica, porque envolve o comportamento. E pode, se não tratada adequadamente, se não feito o diagnóstico correto, levar a outros tipos de patologia, como transtorno generalizado de ansiedade, como depressão, por exemplo. E o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é extremamente ligado a um padrão hereditário, ou seja, familiar. É um assunto muito interessante, principalmente porque impacta na vida da pessoa, na vida da criança, impacta muito na escola, no aprendizado. E essas crianças com dificuldade de se concentrar, crianças hiperativas que não conseguem concentrar, ter atenção, por exemplo, a uma aula, têm dificuldade para aprender. Mas também ao contrário, muitas crianças que não conseguem aprender não têm o déficit de atenção e hiperatividade e sim pode ter um problema de origem, dificuldade de enxergar, dificuldade de ouvir e outros problemas como até mesmo uma paralisia cerebral leve. É um diagnóstico difícil, um diagnóstico que é feito normalmente por exclusão e deve ser, obviamente, feito por um profissional. Quero que vocês acompanhem o programa de hoje, principalmente para que vocês possam entender que o tratamento precoce, mais uma vez, será a diferença na qualidade de vida das pessoas portadoras do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Não saiam daí, que nós voltamos em um minutinho aqui com o Dr. Renato. Volto já já. Estamos aqui de volta com o programa Saúde em Seu Lar e hoje falando de um tema muito interessante, principalmente pelas novidades que o Dr. Renato vai nos contar hoje aqui, nos informar, sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Muita novidade mesmo. Nós estávamos aqui conversando antes de começar a gravar o programa. O Dr. Renato falou que é uma das patologias, vamos dizer, que ele está mais atendendo atualmente no consultório. E não é só criança não, viu? Então as pessoas acham que o transtorno só dá em criança. Então vamos aí acompanhar com atenção a entrevista com o Dr. Renato, que é neurologista clínico, conhecido. Dr. Renato, eu sempre brinco aqui, tem alguns médicos que já são sócios aqui do programa, Dr. Renato é um deles, mas assim, ele sempre vem com muita boa vontade e a gente sempre tem muito prazer de te receber aqui mais uma vez, viu, Renato? Olha, Regina, é uma honra comparecer novamente ao seu programa, sempre que precisar estou à disposição, e ainda mais hoje com esse tema, que é um tema que tá na moda, muito falado atualmente. Sim. E é um tema que vai dar bastante satisfação em conversar sobre hoje. Principalmente para poder atualizar, todo mundo em relação a esse tema. Aí a gente vai começar então, Renato, com a pergunta da Lucileia. Roda para mim, por favor. Doutor, eu gostaria de saber o que é essa doença, transtorno. Olha, Lucileia, é uma pergunta muito boa para começar o programa, Vamos primeiro traduzir a sigla, TDAH. Significa transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Transtorno porque é uma doença psiquiátrica neurológica, então é transtorno, mas é uma doença que possui bases neuropatológicas já conhecidas que causa na criança, no jovem e no adulto significativa dificuldade de adaptação e de desenvolvimento da vida. Essa doença, ela tem dois componentes principais. O componente de hiperatividade, no qual o paciente ele é muito agitado, ele não consegue se concentrar, não consegue ficar quieto, como ele mexe, ele agita, ele não consegue ficar parado, ele não consegue sustentar a atenção em quase nada.
E tem também um componente de déficit de atenção, que pode ser o déficit de atenção pela agitação, conforme eu acabei de dizer, e pode ser também o déficit de atenção pela distração. O paciente voado, distraído, que não consegue fixar a atenção, como se estivesse no mundo da lua. Esse paciente, obviamente, ele não vai aprender. Ele não vai aprender, ele não vai conseguir programar, não vai conseguir organizar as coisas no trabalho. Disciplina, por exemplo? A disciplina é muito difícil. Organização, né? Não vai desenvolver essas habilidades básicas para conseguir ter um bom desempenho na vida escolar, na vida profissional. Então, é uma condição que traz muitas complicações e um resultado muito negativo na vida da pessoa. Por que psiquiatra? Bom, né, nós vamos ver daqui a pouco neurológico, né? Você vai explicar por que neurológico. E aí eu acho até que você poderia até já explicar separadamente. Por que neurológico e por que psiquiátrico? Então, ele pode ser tratado tanto pelo neurologista quanto pelo psiquiatra, o transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade, ou tem que ser em conjunto? Pode ser tratado tanto por um quanto o outro que domine o tema. Como é um tema moderno, que todo dia tem novidade, então é necessário que o profissional esteja já ambientado com o tema e saiba tratá-lo adequadamente. Como é um distúrbio neurocomportamental, ou seja, afeta principalmente o comportamento, é uma doença neurológica ou uma doença psiquiátrica, neurológica ou neuropsiquiátrica, se preferir. Por quê? Porque vai ter implicações no comportamento, na mente, no desempenho, na convivência social da pessoa. Então, por esse motivo, o psiquiatra também ajuda. Nós vamos falar daqui a pouco quais são essas consequências na vida da pessoa, né? Porque pode, muito provavelmente, desenvolver outras patologias, né? Sim. Criar tanto problema durante a vida que pode desenvolver, por exemplo, transtorno de ansiedade, não sei, pânico, alguma coisa assim, talvez, né? Mas a gente vai, no decorrer do programa, ver isso. Agora, em termos de prevalência, Renato, você estava dizendo que realmente, até o que você está mais, uma das patologias que mais você atende no seu consultório hoje, né? Está muito prevalente isso, ou ainda nós temos uma subnotificação ou uma subestatística, vamos dizer assim, em termos de prevalência do transtorno? As duas coisas. A procura hoje é muito grande pelo tratamento do TDAH e a gente estima que existam bem mais casos do que chegam ao consultório do que a gente trata. Mas você não acha também que está tendo muita, principalmente no caso da criança, escolas encaminhando, por exemplo, eu recebo muito no posto de saúde, onde eu trabalho, recebo muito, menos que em consultório, mais em posto, crianças que não estão aprendendo e que já são taxadas como provavelmente transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, justamente porque é uma doença contemporânea, vamos dizer assim. Você não acha que também está havendo um hiperdiagnóstico dessa doença e muitas vezes a criança tem problema de audição e não consegue aprender e não consegue parar e tem problema muitas vezes de visão? Por exemplo, nós sabemos hoje, já tem estudos demonstrando, randomizados, de meta-análise, mostrando que 70%, quase 70% das crianças que vão mal na escola é por problema de visão e audição, que até eu vou fazer um programa sobre essa questão. Isso também não pode estar acontecendo, Renato? Esse ponto é essencial, Regina, que você falou. Por isso que a gente tem que ter um diagnóstico bem feito. Faz parte do processo de diagnóstico do TDAH exclusão de doenças oftalmológicas, sim, de doenças auditivas, de doenças neurológicas, e de questões sociais, de questões assim, da formação sociofamiliar da criança, que também influencia muito. Já aconteceu por diversas vezes de chegar pacientes no meu consultório, encaminhados pela escola ou por algum parente que ouviu falar de TDAH, a gente vai examinar, eu diagnostiquei paralisia cerebral. Uma forma leve de paralisia cerebral. Leve. Já diagnostiquei epilepsia. A criança tinha crise de ausência. Tinha crise de ausência. Durante a crise de ausência, ela sai do ar. Ela não aprendia. Por quê? Porque tinha várias crises de ausência ao longo da aula. E aí não aprendia mesmo. Já diagnostiquei transtorno de ansiedade, interpretado como TDAH. Havia uma situação
conjugal complicada na família, entre os pais de tal criança. Ela desenvolveu um transtorno de ansiedade generalizada, seguido por transtorno depressivo, virou transtorno ansioso depressivo, e ela não aprendia, ela não tinha cabeça para concentrar nos estudos. Então, esse diagnóstico diferencial que você disse, Regina, é fundamental, e é o primeiro passo antes de fechar o diagnóstico de TDAH. O transtorno tem preferência por sexo? Não. Voltando um pouquinho à outra pergunta, a prevalência, eu me desviei e não dei o dado. É verdade. O dado, mas o problema bom é assim, que a gente vai conversando bate-bola, né? E as questões vão surgindo. Exatamente. A prevalência na criança e adolescente até 17 anos, é de 4,3%. Não, perdão, de 7,8%. E a prevalência no adulto, acima de 18 anos, aí sim, 4,3%. Tá. Então, a prevalência na criança é bem maior do que no adulto. Isso é muita gente. Se a gente pensar a nível populacional, de cada 100 crianças na escola, 8 crianças vão ter tal transtorno. No adulto, de cada 100 pessoas, cerca de 4 vão ter. Então, é muito prevalente e essa prevalência diminui ao longo da vida. Tá. Só que em muitos casos, estima-se que em 70% dos casos, ela persiste até a vida adulta. Tá bom. Ok, então é extremamente prevalente, né? Por sexo tem mais menino, mais menina? De um modo geral, não tem preferência por sexo, só que tem diferenças de como a doença se manifesta dependendo do sexo. A gente verifica que nas garotas predomina mais o componente desatento, o componente da dispersão, de ser dispersa, desatenta. O menino. Das meninas. Meninas. Enquanto nos meninos, nos garotos, prevalece mais o componente de hiperatividade. Verdade. Okay. A gente também tem um tipo misto, que o paciente tem as duas características, mas a gente vê essa predileção por sexo. Tá, mas assim, que tem muito mais no menino do que na menina, isso não existe. De um modo geral, não. De um modo geral, não, né? Agora, a manifestação, Renato, é assim, ela já nasce, a criança já nasce com essa tendência de apresentar o transtorno, ou é algo que, vamos dizer, se desenvolve com o decorrer da vida, por uma questão social, por exemplo, ou independente se ela tem um ambiente social saudável e tudo, mas se ela tem tendência, ela vai desenvolver de qualquer maneira. E você já consegue observar algum tipo de alteração lá no primeiro ano de vida, por exemplo, durante um exame, primeiro, segundo ano de vida? Os estudos mostram, os estudos de associação a fatores que a criança foi exposta com o desenvolvimento posterior de TDAH, o que se conseguiu relacionar? Exposição intraútero durante a gravidez de álcool, drogas ilícitas de um modo geral, mas principalmente exposição a álcool por parte da mãe, né, da criança. Problemas no parto também podem desenvolver TDAH, só que aí é complicado estabelecer isso porque às vezes não é TDAH, às vezes é paralisia cerebral, tem outra doença por trás, teve uma hipóxia neonatal, mas isso foi relacionado também. E a história familiar positiva é um fator muito forte também. Agora, a hereditariedade, então, está pesando muito. Está pesando, de maneira significativa. É muito comum a gente examinar a criança e, normalmente, nessas consultas vão os pais, né? O pai e a mãe. E a gente começa a fazer os testes, a fazer as perguntas e um dos pais se autodiagnosticam com TDAH. Ele vai fazendo mentalmente os mesmos testes, ele se autodiagnostica. Eu tenho isso, tive isso a minha vida inteira. E durante a consulta a gente diagnostica, acaba que 2. Então esse fator genético é importante, exposição a substâncias intraútero. Agora, a questão social tem um peso muito significativo no estímulo que essa criança tem ao estudo, na disciplina de casa. Então, não é uma doença definida exclusivamente em termos genéticos, em termos do neurodesenvolvimento intraútero. A não questão é cromossômico social, o negócio genético, é hereditário. Tem um componente hereditário importante, mas o componente social também tem um peso muito significativo. Tem uma pergunta interessante da Rafaela, que eu acho que você vai poder complementar a dúvida da Rafaela. Roda para mim, por favor. Doutor Renato, problemas familiares podem causar esse tipo de transtorno? Olha, Rafaela, a criança que tem TDAH,
desde cedo, ela já apresenta traços de TDAH. Para a gente fechar o diagnóstico com segurança, a gente espera a criança atingir 6 anos de idade. Há relatos de diagnósticos que são feitos antes, com 4, 3 anos, mas, assim, classicamente a gente fecha aos 6 anos, que é a idade para as quais as drogas que tratam TDAH foram liberadas, a partir de 6 anos. Abaixo de 6 anos, não. A gente tem alguns medicamentos, mas os principais não. Então, o diagnóstico clássico de TDAH é feito aos 6 anos. Mas a criança que tem TDAH, quando ela vai ao médico experiente, que está acostumado a examinar, com 3, 4 anos, a gente já vê que vai evoluir para tal. Então, a gente vê que é uma condição que é constitucional da pessoa. A pessoa tem a tendência a desenvolver o TDAH, essa tendência hereditária que a gente falou há instantes, e é exposta a um ambiente favorável, no qual tal condição floresce. Se a criança tiver tal tendência e for exposta a um ambiente nada favorável, a um ambiente em qual ela consiga controlar os impulsos, controlar a hiperatividade, pode ser que ela não desenvolva TDAH, mesmo tendo a hereditariedade positiva. E o contrário pode acontecer também. Uma criança que, que tem uma tendência hereditária muito pequena é exposta a um ambiente totalmente desagregado e ela pode desenvolver diversas doenças mentais, inclusive o TDAH, mesmo tendo um potencial pequeno para tal. Nessa condição de atrito, só uma pequena observação, Regina. Fica à vontade, o que a gente mais vê é transtorno de ansiedade generalizada e transtorno depressivo. Tá. Agora, se o pai ou a mãe, por exemplo, ela tem um transtorno de ansiedade generalizada, que hoje também está muito comum, eu conversando com colegas aí psiquiátricos, que está uma coisa assim absurda, a questão do transtorno de ansiedade generalizada e depressão também. Se a criança cresce num ambiente que tem o pai ou a mãe que tem uma dessas duas patologias, isso também pode impactar no aparecimento do TDAH, se a criança tiver tendência. Exatamente. E às vezes nem tem uma tendência genética, uma tendência hereditária tão forte, mas ela encontra naquela família desagregada um solo tão fértil que às vezes mesmo uma leve tendência a TDAH já faz tal condição florescer. Tá ok. Vamos em seguida à pergunta do Tiago. Roda para mim, por favor. Eu gostaria de saber se é verdade que as crianças que têm esse transtorno são mais inteligentes que as crianças que não têm. É uma pergunta interessante, Tiago. As crianças com TDAH não são mais nem menos inteligentes. Elas têm inteligência na média. Dentre o universo de crianças com TDAH, há crianças com inteligência mediana, crianças brilhantes, crianças na média inferior da inteligência. A inteligência ela é multifatorial. Na verdade, não é uma inteligência, são as inteligências. São as inteligências. E aí a gente engloba habilidades musicais, habilidades artísticas, habilidades esportivas, habilidades intelectuais, memória, raciocínio. Vamos citar, por exemplo, personalidades conhecidas. Um jogador de futebol famoso, Neymar, Messi, por exemplo, são inteligentes? A gente considera gênios do futebol, mas não é uma inteligência clássica, inteligência da acadêmica universitária. Albert Einstein, esse aí sim é a inteligência clássica da universidade. Se a gente pegar um pintor famoso, Van Gogh, um pianista famoso, são inteligentes? São inteligentíssimos na sua área. O que a gente vê com o TDAH é que, pela impulsividade, o subgrupo de crianças com TDAH que tem um componente impulsivo muito significativo, pela impulsividade, costuma ter uma inteligência artística mais aguçada. Mais aguçada. Porque a criação artística depende do insight, depende de... São mais impulsivos, vamos dizer assim. Exatamente. Mais corajosos de... Depende de vir aquele impulso de criatividade. Então, a impulsividade ajuda muito neste sentido. Mas aí é um subgrupo específico de crianças com TDAH. Na média, a inteligência é normal. Normal, tá ok. Nato, o adulto, principalmente, ele consegue entender que ele não... por limites, quem tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, principalmente adulto, aí eu estou perguntando mais da questão do adulto, são pessoas que normalmente conseguem se colocar limites ou
ou eles não têm essa consciência, eles não têm limites, limites que eu digo de comportamento, até mesmo no convívio social. É aquela pessoa que ela avança o sinal, passa às vezes até a ser uma pessoa assim, difícil de conviver. Isso acontece no adulto com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? Acontece, Regina, e é um dos principais problemas que esse adulto enfrenta. Ele não resiste às tentações. Enquanto as pessoas que não têm tal transtorno, elas conseguem se programar, conseguem esperar a recompensa para tal ato no final, os pacientes com TDAH, eles não têm essa paciência, eles querem a recompensa na hora. Existe um estudo famoso com ressonância magnética funcional que mostrava uma historinha que no final da historinha a pessoa trabalhava e ganhava a recompensa. Aí quando ganhava a recompensa, ativa uma área de satisfação no cérebro. Certo. Então as pessoas normais, quando viam aquela pessoa trabalhando, elas sabiam que a pessoa ia ganhar a recompensa no final. Então a área de prazer do cérebro, a amígdala, ela ativava ao longo do processo de trabalho. Ou seja, o processo de trabalho bem feito gerava uma pré-satisfação, um pré-prazer. Nas crianças com TDAH, não. Só gerava prazer quando chegava a recompensa. O processo não gera o prazer. Não tem um pré-prazer. Só tem um prazer quando ela recebe imediatamente a recompensa, o objetivo. E isso daí deixa a pessoa muito susceptível às tentações. Quais tentações? Drogas ilícitas, traições conjugais, endividamento, gastar mais do que pode, brigas de trânsito, infrações com polícia. São pessoas impacientes. Exatamente. São pessoas que elas... Então, a minha pergunta foi justamente isso. Quer dizer, não tem limite. Porque você tem que ter limite na tua vida, em tudo. Não é isso? Eu acho que elas transpõem a barreira do bom senso, muitas vezes, ou não. Exatamente. E não tem consciência disso. Ou tem? A criança nem tanto. Não. Mas o adulto tem, e isso gera um arrependimento pós-ato muito significativo. Então, estou falando do adulto. A criança eu sei que não, mas o adulto tem? O adulto tem consciência, e isso gera um sofrimento pós o ato dar errado, que é muito intenso, e aí teriam as comorbidades que acompanham o TDAH e já adiantando uma depressão que isso pode gerar. Tá. Então, você vai me responder depois do intervalo. Mas então a pessoa que chega a um adulto com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele sofre, mas ele não procura tratamento, ele vai procurar tratamento quando? Você vai me responder isso depois do intervalo. E eu peço a vocês que continuem conosco, que nós vamos para o intervalo rapidinho e volto aqui com o Dr. Renato falando sobre esse tema muito interessante. Pode ter muitas pessoas que têm esse problema e está tratando, às vezes, outras coisas. Não melhora, porque nós vamos conversar com eles sobre o tratamento, porque é um tratamento específico, e aí, muitas vezes, não foi feito o diagnóstico de forma correta, porque não é um diagnóstico tão fácil, né? Não é tão fácil. Volta em um minutinho, não saia daí. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar, o programa aqui pela TV Poços, né, 21.1 HDI ou analógico ainda, o canal 22. Quero agradecer a audiência, não só aqui de Poços, mas de toda a região em que a TV Poços tem o seu sinal. É um prazer estar aí na sua casa, cada vez mais perto de você, fazendo diferença na sua vida com programas como esse, né, que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão nos assistindo podem até dizer, olha, pode ser até que eu tenha alguém na minha família, não é isso? Mas aí é procurar o profissional para que se faça o diagnóstico. Nath, eu tinha te perguntado antes de nós irmos para o intervalo, em relação a esse sofrimento, acho que foi isso, não é isso? Aí você está aqui no intervalo me contou que existem casos que quando se faz o diagnóstico, a vida já está um transtorno muito grande, causou um transtorno muito grande, como você disse aqui para mim. Eu acho que seria muito interessante, porque as pessoas, quando sentem que não tem limite, que estão sofrendo,
procurar logo um atendimento médico, né, e procurar se tratar, porque pode ser a grande diferença na qualidade de vida, não é isso? Ah, com certeza, Regina. Muitos não chegam a fazer o diagnóstico ao longo da vida e tem uma vida de muito sofrimento. Contando rapidamente o que a gente havia comentado aqui. Isso, mas é interessante, eu acho tenho que um as pessoas paciente no entenderem bem. consultório, 40 anos, um nível sociofinanceiro muito bom, ele já construiu diversas empresas, no caso 4 empresas, as 4 foram à falência, estava já no 3º casamento, 4 filhos, 2 com a primeira esposa, 1 com a segunda, 1 com a terceira esposa, história pregresso de drogadição, uso de drogas ilícitas na juventude, vício em jogo, vício de corrida de carro, enfim, era um paciente que a família o considerava um fracassado. E um componente impulsivo muito importante. Nós começamos a tratar, o paciente ficou centrado, começou a ir bem na empresa, começou a ir bem nos negócios, a estabilidade familiar melhorou, porque as traições conjugais acabaram, que ele conseguiu ficar centrado, e o paciente, na última consulta, foi chorando ao meu consultório. Ele me questionou o seguinte: mas doutor, se eu tratasse desde quando eu era criança, jovem, será que minha vida seria a tragédia que foi até hoje? A gente não tem a resposta exata, mas imagina que não. Imagina que seria mais amena. Mais amena. Então é isso, o TDAH, o componente impulsivo e mesmo o componente desatento pode trazer grande transtorno, grande sofrimento à vida do paciente e dos familiares. Também. Renata, agora tem uma pergunta aqui do Pedro Magalhães, que eu achei assim, muito interessante, que a gente vai poder aí fazer um debatezinho aqui. Roda para mim, por favor. Eu gostaria de saber do Dr. Renato se ele acredita que as escolas elas estão preparadas para cuidar, para atender esse tipo de crianças com esse transtorno. Olha, Pedro, é uma pergunta interessante, inclusive é um ponto que a doutora Regina perguntou logo no começo do programa que eu não respondi exatamente. As escolas hoje estão com um grau de suspeição muito grande para a TDAH. Conforme a doutora Regina disse, ela recebe no consultório dela diversas crianças com suspeita de TDAH que ela não confirma o diagnóstico, ela vai ver, um diagnóstico completamente diferente. Então, as escolas, para suspeitar, para interrogar esse diagnóstico, eu vejo um grau de preparo muito bom, até porque as professoras, as psicopedagogas, elas estudam isso, elas têm treinamento nisso. Sim. Em relação à inclusão dessas crianças na escola, eu não vejo grandes dificuldades. Com o tratamento correto, a gente consegue incluir essas crianças, elas conseguem ter uma vida acadêmica, um desenvolvimento intelectual muito bom, porque elas têm inteligência na média, elas têm inteligência boa, tratando os impulsos, tratando a desatenção, tratando a hiperatividade, elas vão bem na escola e a escola não tem grandes dificuldades, não tem que ter grandes adaptações. Esse problema que você levantou, eu vejo de maneira significativa com as crianças com paralisia cerebral. Aí sim eu vejo um problema grande de inclusão, uma dificuldade grande da escola lidar com isso. Crianças com o QI, com a inteligência abaixo da média, com retardo mental, com paralisia cerebral, a inclusão dessas crianças aí sim é um problema. Mas quando a criança está em tratamento, tudo bem, mas se ela não está em tratamento é muito complicado na escola, porque ela não consegue se concentrar, ela tira a concentração dos colegas em volta. E muitas vezes, os professores e tudo mais, quando não está se fazendo um tratamento, tem uma dificuldade até de lidar com uma criança dessa dentro da sala de aula, porque eu já conversei com muitos professores sobre isso, e não a dificuldade do professor, ele não tem a condição de dar uma atenção, vamos dizer, especial para aquela criança, né, na sala de aula. Mas é justamente porque tem que ter um tratamento adequado para que a criança possa responder também a essa questão psicopedagoga, vamos dizer assim, psicopedagógica, aliás, né? Sim, os professores logo percebem, porque se a criança é hiperativa, ela não vai conseguir se concentrar, ela vai agitar e vai atrapalhar os outros colegas. Sim. E vai atrapalhar a aula. Atrapalha a aula. Se a criança é desatenta, ela não vai atrapalhar tanto a aula, mas ela vai ficar como se estivesse em outro mundo na sala de aula. As notas vão ser muito ruins e o professor, obviamente, vai perceber que tem alguma coisa errada com aquela criança. No caso da criança desatenta,
às vezes o diagnóstico é mais tardio, porque a criança desatenta, que não é hiperativa, que é principalmente desatenta. Ela fica no cantinho dela, tendo uma tragédia pessoal com as notas, e às vezes esse fato é ignorado. O professor não liga, a escola não liga, a família não liga, e enquanto que a hiperativa, essa daí rapidamente chama mais atenção, né? Porque atrapalha os outros. Porque atrapalha os outros, atrapalha a aula. Mas o que eu tenho visto atualmente é que mesmo a desatenta, as escolas estão sensíveis, estão levantando a possibilidade e encaminhando. Muitas vezes é a questão do óculos, da audição, mas eu considero que é importante a escola questionar, a escola encaminhar. Eu recebo muito encaminhamento da escola, Renato, das escolas. Então, as escolas realmente estão muito atentas com essas crianças. Eu só não acho que é importante encaminhar, tipo, olha, tem alguma coisa acontecendo com essa criança. Pode ser déficit de atenção, porque muitas vezes a mãe chega, isso é uma coisa que é interessante, talvez a gente sentar e conversar com a forma do encaminhamento, falou, olha, a escola falou que a minha criança tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. A mãe chega falando. Então, eu não sei se isso é a mãe que fala ou se é a escola que fala, mas eu acho que é interessante o encaminhamento, todas as vezes, sem problema, muito importante. Olha, tem algo acontecendo errado. Pode ser isso, pode ser aquilo. Porque quando você fala para a mãe que você faz uma avaliação que não muitas vezes a mãe não aceita. Sim. Então, isso às vezes cria um problema de empatia, vamos dizer assim, de confiança, vamos dizer, com o médico ou com outro profissional que atenda aquela criança. Então, é muito importante os encaminhamentos. Eu acho que teve dúvida, encaminhar mesmo para o sistema, rapidamente, encaminhar mesmo, está certinho as escolas, né, diretores, professores, coordenadores, psicopedagogos que encaminham muitas vezes, mas é importante que não frise para a mãe, é um transtorno, porque é um diagnóstico difícil, né, Renato? Não é fácil de fazer. Só esse comentário que eu queria fazer, no sentido mesmo do encaminhamento não ser com o diagnóstico, mas tipo assim, olha, pode até ser, viu, mãe? Pode ser, mas quem vai dizer isso é o médico, é o profissional que vai, e é claro, e com o encaminhamento é muito importante encaminhar com o histórico da atuação da criança, das ações da criança, das atitudes da criança dentro da escola, que o professor já conhece, porque ajuda no diagnóstico, não é isso? Sim, o diagnóstico nosológico, vale lembrar, é um ato médico. É uma atribuição do médico. Sim. A escola vai dar o diagnóstico da dificuldade. Sim. Qual a dificuldade que a criança apresenta na escola? Sim. É importante a escola descrever o que ocorre. Tá indo mal na escola, mas por que ela vai mal? Ela agita, ela corre, ela não senta, ela briga, ela chora, ela fica distraída. Então, ela é agressiva, não é? Para a gente, o mais importante é a descrição detalhada do que ocorre em sala de aula, que isso os pais não vão saber dizer. Exatamente. Isso é muito importante. As escolas, tem muitas escolas que já encaminham de forma correta, algumas às vezes encaminham colocando já uma possibilidade de ter transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Agora, é muito importante porque... por exemplo, o autismo, que é um espectro que hoje não tem aquela questão só clássica do autista, né, Renato? Você sabe disso? Muitas vezes a criança é autista, quer dizer, é um outro tema, outro assunto, e muitas vezes é encaminhado com outro tipo de patologia. É complicado. Então, eu acho que diagnóstico diferencial, os diagnósticos, eles devem ser feitos por profissional e a mãe não deve ser levada a dizer. Porque esses tempos eu atendi uma criança que estava tomando já, vou citar aqui a Ritalina, que é um dos tratamentos que nós vamos conversar, porque a vizinha, a criança tomava e melhorou, só que chegou em situação horrível para mim, tomando medicamento errado, porque, mas lá na escola falam que meu filho também tem esse transtorno aí de déficit. Então, essas ponderações. Mas, de um modo geral, quero parabenizar as escolas que têm se preocupado com as crianças que têm dificuldade de aprendizado, as crianças que têm distúrbio de comportamento, que realmente os encaminhamentos aumentaram muito e tem que se fazer mesmo os encaminhamentos. É só mais uma observação, que mais a gente tem que ir buscando melhorias, né, Renato? Sim. Tanto os médicos, todos os profissionais, as escolas, para dar esses atendimentos.
Renato, vamos agora à pergunta da Rosa. Roda para mim, por favor. Doutor Renato, pessoas adultas também podem ter esse transtorno, essa falta de concentração nas coisas? Rosa, essa pessoa tem déficit de concentração. Ela não consegue concentrar por algum problema, algum distúrbio, mas existe uma gama enorme de possíveis diagnósticos. Eu vou citar alguns para você. Um deles, lógico, é o TDAH, mas essa pessoa pode estar deprimida. E não se concentrar. Exatamente. A gente tem hoje as manifestações cognitivas da depressão, que muitas vezes passam despercebidas. Essa pessoa pode estar ansiosa, pode estar com transtorno de ansiedade e de pânico, também não vai conseguir se concentrar em nada. Essa pessoa, se for mais idosa, pode estar demenciada, pode ter uma demência de Alzheimer, tema do programa anterior que a gente fez com a doutora Regina, ou pode ter alguma outra demência qualquer. E tem doenças sistêmicas, essa pessoa pode ter uma anemia. Pessoa com anemia não vai conseguir concentrar. Hipotireoidismo. Hipotireoidismo, pode ter hipotireoidismo. Então, essa pessoa merece uma avaliação médica cuidadosa para se excluir, não só transtornos mentais, mas transtornos orgânicos mesmo, né, Regina? Exatamente. Mas nem todo mundo que não se concentra tem a doença de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Renato, diagnóstico. Como é que é a questão do diagnóstico? É só história? Existe algum exame que se faz complementar? Como é que se faz o diagnóstico? Chega lá, acho que é muita história, né? Sim, o principal, anamnese. O principal é a anamnese, é a história clínica. E o principal, junto com essa história, é um exame físico bem feito para excluir outras doenças. No caso, a gente tem que excluir paralisia cerebral, formas leves, a gente tem que excluir epilepsia, a gente tem que excluir, como você já disse, déficit de visão, déficit de audição, a gente tem que excluir transtornos metabólicos, doenças congênitas. Então, o diagnóstico é amplo. Para a gente fechar o TDAH, a gente usa critérios clínicos, a gente faz um breve teste neuropsicológico no paciente, com diversas perguntas. Tem um padrão? Tem um padrão DSM-5 que a gente usa, tá, que é o padrão, que é o livro da Sociedade Americana de Psiquiatria. Lançou há 2 anos a última edição, tem os critérios todos revisados. A gente usa esse teste. Para adulto tem algumas adaptações, mas Sim, também é baseado nesse teste. Se a criança fecha esses testes, pontua o mínimo nesses testes e não tem nenhuma outra das doenças possíveis de causar tal déficit, a gente fecha o diagnóstico. Ocasionalmente ou frequentemente, se ficar alguma dúvida, a gente pode pedir uma bateria neuropsicológica, que é uma avaliação feita com uma neuropsicóloga, demora algumas sessões. Nessa avaliação vão se testar isoladamente as diversas áreas da inteligência. Nós vamos testar atenção, memória, organização, programação. Então, ela faz uma bateria longa com esse subteste, a gente consegue detalhar essa questão psicológica mental da pessoa. Tá, ok. Agora, vamos para essa pergunta aqui da Luana, porque aí eu vou te fazer uma outra pergunta. Roda para mim, por favor. Doutor Renato, essas crianças hiperativas, existe algum transtorno estrutural também cerebral? Porque a gente sabe que não é só uma questão psicológica, né? Existe alguma questão relacionada a cérebro, uma alteração cerebral dessas crianças? Olha, Luana, os estudos mais modernos mostram que há alterações sim. Não são alterações grosseiras, são mais alterações de vias. Vias, rapidamente sobre o cérebro, não, sim, Regina. Sim, pode explicar. A gente tem os neurônios, que são as principais células do cérebro. Esses neurônios ficam no córtex, que de um modo geral é a camada mais externa do córtex. Esses neurônios comunicam-se. Eles se comunicam. Então, um neurônio pode comunicar com milhões de outros neurônios. Então, é uma rede de comunicação, é uma rede de ligação entre esses neurônios muito rica. Quanto mais essa rede é rica, maior a capacidade de processamento de informação, de comunicação entre os neurônios. O que aparece principalmente na ressonância e na tomografia são alterações mais grosseiras, Regina. Sim. O que a gente vê é que o TDAH ele tem principalmente alterações nas vias, nos axônios, nos tratos, que a gente tem tratos que ligam as diversas regiões do cérebro. O TDAH, como tem esse problema de sustentar a atenção, a gente vê alterações importantes nos tratos que ligam o lobo frontal e pré-frontal aos lobos parietais. Tá. Como eu já disse no começo,
também tem alteração em ressonância magnética funcional eu ia te na perguntar. amígdala, que é a região do cérebro que controla os impulsos, que controla o prazer. Tá. Também- Essa ressonância magnética funcional que você está falando é a ressonância magnética normal? Não, Ou ela é uma especial? É uma especial, na qual o paciente é submetido a um teste psicológico enquanto faz a Ah, que ressonância. coisa. Nós não fazemos aqui em Poços. A gente não tem, é um exame mais restrito a centros de pesquisa, Centros de ainda não pesquisa. está na prática clínica Tá, ok. diária nossa. Então não é esse aparelho de ressonância que nós todos conhecem já que faz esse exame. Não, não é. O que a Ah, gente tá. tem mais perto da prática clínica é a traquetrografia, que é um exame que também faz com aparelho de ressonância, é um aparelho que tem um software especial e ele vai avaliar os tratos, os axônios. É uma ressonância assim, bem sofisticada que chama traquetrografia. Esse exame existe, é possível pedir, mas é um exame de muito alto custo que Tá. na grande maioria das vezes não é necessário. Mas o diagnóstico se faz mais, então, clinicamente, com a ajuda aí da psicologia e tudo mais, Sim. não é isso? Tá ok. Bom, feito o diagnóstico, você consegue fazer um diagnóstico logo assim, numa primeira consulta, Renato, ou você realmente precisa estudar melhor aquele paciente? Ou tem casos que você já, pela experiência e tudo mais, já consegue fazer um diagnóstico? Depende muito, Regina. Depende Depende. muito do caso. Tem casos que... Os casos clássicos, a gente já faz o diagnóstico na hora. Antes mesmo do paciente conversar, o paciente já começa a agitar, Tá. a gente já sabe que é. Agora, tem alguns casos que suscitam dúvidas, principalmente quando a gente suspeita de alguma doença neurológica leve por trás daquilo. Muito comum, a criança tem hipóxia perinatal. O parto complica um pouco, o atraso do parto tem alguma dificuldade, aí o neném nasce um pouquinho roxinho, com o cordão enrolado no pescoço, mas ela leva umas palmadinhas, faz uma manobra lá na sala de parto, já começa a chorar, já mama, e isso fica por ali mesmo. Tá. Aí, às vezes, na época escolar, a gente vê a dificuldade. A gente começa a perguntar, e aí, será que não houve uma hipóxia perinatal, uma falta de oxigênio no cérebro leve, e essa falta de oxigênio causou tal lesão? Aí, muitas vezes, a gente faz uma ressonância, faz o exame físico bem feito, a gente descobre que foi isso, na verdade, que não é TDAH. Que não é tem TDAH. uma base neuropatológica por trás disso. Tá. Então, em alguns casos, a gente demora algumas consultas para fechar o Para diagnóstico. fechar o sim. diagnóstico. Isso eu só fiz essa pergunta só para dizer o seguinte, gente, não é fácil. Né? Medicina, realmente, muitas as patologias, elas se entrecruzam, é complicado. E é importante fazer o diagnóstico correto para o tratamento, nós vamos falar daqui a pouquinho, nós vamos para mais um intervalo, rapidinho, o programa está quase no final, lembrando que é todo domingo, 19h30, aqui pela TV Poços, com reapresentação às quintas-feiras, 16 horas, e às sextas-feiras, 6 horas da manhã. E também pelo canal do YouTube, programa Saúde em Seu Lar, com a doutora Regina Sioff. Então, os programas vão estar lá para assistir novamente, indicar para os seus amigos. Enfim, nós queremos realmente fazer a diferença na sua vida. Volto em um minutinho. Estamos de volta com o programa Saúde em Seu Lar, um programa extremamente interessante. Eu tenho certeza que todos estamos aprendendo, inclusive eu, né, aqui com o Dr. Renato, me atualizando no transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Essa patologia aí que realmente transtorna a vida de uma pessoa, né? Renato, se a pessoa faz o tratamento em criança, a criança faz o diagnóstico correto, certinho, faz o tratamento, é um outro tipo de adulto, né? Sim. Não tem dúvida, né? Sim, a chance da vida transcorrer melhor é muito grande. É muito Regina. grande, é muito grande. Então, isso é muito importante. Vamos aqui, nós temos mais duas perguntas. Vamos uma pergunta da Carol. Roda para mim, por favor. Os pais têm que fazer um acompanhamento também para ajudar os filhos nessa doença? Olha, Carol, normalmente, quando os pais recebem o diagnóstico, eles ficam preocupados, lógico, ninguém quer diagnosticar doença alguma no filho, ainda mais alguma doença que pode ter implicações no resto da vida de tal criança.
Então, o que eu vejo pela experiência, Regina, Carol, é que inicialmente assim, tem uma aflição muito grande. Tem uma aflição muito grande. Mas à medida que o tratamento da criança dá resultado, os pais ficam imensamente satisfeitos, que a criança muda. Mas até eu fazer o diagnóstico e o tratamento, a mãe sofre, principalmente a mãe, né? Sim. Principalmente mãe. A mãe sofre muito. A mãe sofre muito daquela criança que é agitada, que não para, que a escola vive falando, oh, não se concentra, não para aqui, não para ali. Acaba não tendo os limites que nós já conversamos. A mãe sofre. E depois ela tem que acabar se fazendo tratamento também, inclusive para ajudar a lidar com o tratamento dessa criança, ou normalmente não precisa? Já aconteceu de pais desenvolverem transtorno de ansiedade e transtorno ansioso e depressivo com a condição do filho. Isso. Já aconteceu, inclusive, de eu consultar o filho sair, terminar a consulta e entrar a mãe e consultar comigo. Aí eu fui conversar com a mãe e fui ver que a fonte de preocupações da mãe era tudo a doença do filho. Tá. Então, o melhor, nesse caso aí, eu tive que usar um antidepressivo para a mãe. Tá. E um ansiolítico. Quer dizer, ela acabou ficando doente mesmo. Acabou ficando doente, mas o melhor remédio para a mãe e para o pai não é um comprimido que eu dou para eles, mas é o filho melhorar. Tá. Com certeza. Esse é o melhor remédio. Esse é o melhor remédio. Mas eu acho que a partir do momento que faz o diagnóstico e começa a tratar, a mãe ela consegue absorver bem, você tem razão. A última pergunta agora é interessante, em cima dela tem umas outras que eu vou te fazer. A Débora vai te fazer essa pergunta. Roda para mim, por favor. Doutor Renato, eu queria saber se essa doença tem cura. Olha, TDAH, Débora, tem um componente hereditário, genético significativo. Essa condição faz parte da personalidade, da saúde mental da pessoa. Então, eu não diria cura, porque para curar o TDAH teria que mudar a personalidade, e personalidade a gente não muda, é uma coisa da pessoa. O que a gente pode fazer é moldar o TDAH de tal maneira que a criança, o jovem, consiga controlar os impulsos, consiga controlar a hiperatividade, consiga se organizar e consiga ficar mais atento. Porque os pontos positivos da condição da pessoa, como a impulsividade positiva, o fato da pessoa ser despachada, a agitação positiva, isso a gente tem que usar de maneira benéfica, a favor do paciente. Então, se a gente considerar a cura como diminuir ao máximo os déficits, os malefícios de tal condição e usar os pontos positivos, eu consideraria que tem algo muito próximo da cura. Mas a pessoa sempre vai ter esses traços na sua personalidade. Renato, em termos de tratamento, né, o que nós temos hoje para tratar? Em termos de drogas, né, vamos dizer assim, a principal droga é o metilfenidato, que é a droga mais famosa. A gente tem 2 apresentações comerciais do metilfenidato, e a gente tem também a desvenlafaxina, que é uma droga nova que lançou há pouco tempo, que seria uma evolução do metilfenidato. Tá. Então a gente tem basicamente 3 drogas que a gente usa para tratar TDAH, e a gente tem também a questão da psicoterapia. Tem que sempre associar. Sim. É interessante. Os estudos mostram, rapidamente, Regina, que eu sei que está acabando. Não, mas nós temos tempinho aí. Estudos comparando o tratamento medicamentoso sozinho, a psicoterapia sozinha e a psicoterapia junto com o tratamento medicamentoso, para ver o que funciona melhor. O que os estudos mostraram é que o que mais funcionou foi o medicamento, seja sozinho ou junto com a psicoterapia. Porque tem uma alteração cerebral mesmo que você já explicou. Certo? Lógico que comparar quem só tomou o medicamento e quem usou o medicamento e fez psicoterapia, esse último grupo foi melhor. Foi melhor, tá ok. E aí, vai tomando a vida toda? Tem que tomar a vida toda? Ou você faz o tratamento, tira da fase aguda, vamos dizer assim, e depois pode ficar sem medicamento, pode reagudizar de novo? Como é que é essa questão do tratamento? É um tratamento de longo prazo, sem dúvida alguma. Longo quanto? Alguns anos. Tá. Alguns anos. Se for uma criança, certamente vai demorar alguns anos até que essa criança amadureça. E no processo de amadurecimento intelectual, de amadurecimento mental, ela vai sendo educada e vai conseguindo, junto com o medicamento, a controlar os impulsos, a controlar a hiperatividade, a se organizar, a ficar mais atenta.
Então, à medida que ela vai tratando, a gente vai moldando a mente dela, a gente vai moldando a personalidade dela. E o medicamento tem um papel importante. Até que ela chegue em certa fase da vida, que ela já consegue tal autocontrole que lhe é possível suspender o medicamento. Suspender o medicamento. Ok. E tem a possibilidade de recidiva? Sim. Assim, você suspende e tal, a pessoa está tudo bem. E o que seria o gatilho dessa recidiva? Poderia ser um momento de grande pressão na vida, como um concurso público, como uma separação conjugal, como, não sei, um problema na empresa, no trabalho de grande pressão, de grande cobrança. Num momento desse, a pessoa pode se desestruturar um pouco, a gente tem que voltar com o medicamento. E a falta do tratamento adequado pode levar a quê? Não trata, criança não trata, chega adulto não trata. Qual que é a consequência, vamos dizer, a consequência ou consequências do não tratamento dessa doença? Olha, a vida escolar, o desenvolvimento intelectual pode ser muito prejudicado, notas baixas, recuperações, repetências, dificuldade de formar, dificuldade de seguir um curso superior, fazer uma faculdade. Do ponto de vista pessoal, relacionamentos amorosos conturbados, com traições, com desenvolver infidelidade. Outra doença, por exemplo, desenvolver uma depressão, desenvolver um transtorno de ansiedade, desenvolver uma síndrome do pânico, alguma outra doença. As comorbidades. As comorbidades. São muito prevalentes no TDAH. As mais prevalentes são transtornos de ansiedade generalizado, sim, transtorno ansioso depressivo e transtorno do opositor desafiador. Isso daí é muito comum em TDAH, porque se a criança é só repreendida, não tem um tratamento, uma abordagem holística bem feita, essa criança ela tem um impulso que ela não consegue controlar e ela é repreendida de maneira negativa a todo instante por conta de tal impulso. Essa criança começa a ficar agressiva, começa a se opor. Então, o tratamento adequado faz toda a diferença e as comorbidades, elas existem e eu já tive criança que eu tive que tratar a depressão, que estava grave, inclusive com ideação suicida, antes de começar a tratar o TDAH. Ok, Renato, eu acho que deu para as pessoas entenderem a importância dessa doença, a importância do diagnóstico correto, a importância do tratamento, enfim. Eu gostaria que você levasse nossa lembrança, mais uma lá, que eu não sei, você já deve ter lá um armário só de coração, né? Daqui a pouco você pode começar a distribuir para os seus pacientes, viu, Renato? Oh, obrigado. Quem assistiu o programa falou, pode levar um coração. Não, né? Isso aqui é só para minha esposa. Daqui a pouco, só para tua esposa, senão pode dar problema, né? Bem, Renato, muito obrigado mais uma vez pelo seu carinho. E eu já queria ver com você a possibilidade da gente falar daqui uns dias sobre autismo. Sim. Tá certo? Que é Sim, uma outra coisa honra. também bastante interessante. Já está combinado. Já está combinado, né? Quero agradecer muito, mais uma vez, Renato, pelo seu carinho com o programa e com as pessoas, com nossos telespectadores e telespectadoras. Agradecer vocês pela audiência, por nos receber aí em sua casa, para que nós possamos fazer a diferença na sua vida. Até a próxima semana, claro, se assim ele permitir. Até lá.